Ele entrou num lugar. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Mas ninguém perguntou como ele estava. Tanta palavra bonita no ar e a dor dele sentada. Amigos e amigas, caríssimos e caríssimas, obrigado a você que nos escuta todo dia, né? Você que está aí escutando a gente a meio-dia, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, você que está aí de manhã, você que acorda aí com a gente no seu celular ou na sua timeline aí no YouTube ou no Facebook, a gente agradece e já pede que você, se possível, se puder, compartilhe, dê seu like, comente, fique à vontade. Ninguém é obrigado a nada, mas se você ajudar a gente com esse seu comentário, com essa sua fala, já ajuda a gente a fazer, vamos usar o termo, a medição da temperatura e da nossa audiência. Sei que talvez você esteja no corre-corre da vida e não tenha tempo, mas olhando para a realidade, aquilo que nós falamos aqui, todo dia pela manhã, a gente faz um olhar para a realidade, a partir do nosso ponto de vista, lembrando que não somos os donos da verdade, e também o olhar para a teologia bíblica, para o evangelho do dia. E hoje o evangelho é Marcos capítulo 3, versículos 1 ao 6. Esse evangelho que é fatiado, né? Ele foi lido ontem, começando ontem, o Marcos capítulo 2, versículos 23 ao 28. E Marcos capítulo 3, hoje, capítulo 3, versículo 1 ao 6. E esse evangelho na íntegra é proclamado no segundo domingo, no nono domingo do tempo comum. Ou seja, lá no nono domingo você vai ver esse evangelho inteirinho, mas da liturgia do ano B. Isso é um outro detalhe que depois a gente fala. Bem, mas olhando para o evangelho, a gente sabe que hoje Jesus vai entrar na sinagoga. E Jesus entrar na sinagoga, ele é observado. Se ele cura o camarada, ele está errado. Se ele não cura, ele está errado. Traduzindo, é uma situação onde Jesus ele faz o papel dele. E olhando para a realidade, a gente tem 3 observações hoje. Primeiro, estamos no Brasil. E no Brasil nós vivemos, desde 2013, né, já são 13 anos já, de uma pluralidade, de uma dualidade, quer dizer, política, aonde se criou o mito do famoso comunismo. Um país onde o banco lucra o que lucra, onde temos vários banqueiros, onde temos empresários, fazendeiros, donos de gado e gente mandando em todo o mundo. Nós vivemos o comunismo na cabeça de alguns. É isso aí, ideologia comunista, onde você tem a propriedade privada como base, mas vivemos o comunismo. Mas fazer o quê, né? Também, segundo, né, que a gente vai citar, ano de eleição, então temos aí os atores e atrizes, os doutores e doutoras se expondo na mídia para tentar angariar seu voto. Fique esperto. E terceiro, antes de entrar no evangelho, estamos vivendo aí um ano de governo Trump. E com esse um ano de governo Trump nós temos algumas observações que eu não posso negar, tá, gente? Primeira observação, com todo respeito a todos os demais, ele coloca lá na internet fotos, né, como se a América Latina inteira quase, né, pegando lá do Canadá, da América inteira, bem dizer assim, América Central e uma parte da América do Sul sendo domínio norte-americano e estadunidense. Você percebe que Donald Trump ele vive, eu vou usar o termo aqui, vocês me perdoem, não se ofendam quem é fã dele, a febre napoleônica. A febre napoleônica era o Napoleão querendo dominar o mundo, querendo restaurar o Reich. E vivemos isso também com Adolf Hitler, querendo fazer um país unificado. E o discurso naquele tempo era outro, né? Era o tal do, vamos dizer assim, da pureza, o arianismo. E hoje o Donald trabalha mais falando da necessidade de se controlar a riqueza e o poder do ouro negro, que é o petróleo. E cada vez mais você vê o discurso dele no sentido de dominar a realidade. Ontem, por exemplo, uma das imagens que ele postou foi da Groenlândia com uma bandeira, com ele botando a bandeira, uma imagem feita por IA, dizendo a partir de hoje a Groenlândia pertence
aos Estados Unidos. E há quem goste disso, e há quem aprove isso. Essa é a dualidade do mundo, aonde a democracia, o respeito à propriedade privada, aí você vê a questão do comunismo. Eu lembro até hoje, numa aula da faculdade lá, a colega dizendo que os Estados Unidos era comunista porque queria mandar no mundo. Segundo a lógica de alguns, o comunismo é isso. E aí a pessoa vai e me vê essa cena aí. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos para o Evangelho do dia e você reflita como quiser essa parte sobre Donald Trump. O Evangelho de hoje é o famoso vamos ver se ele vai errar. Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 6. Jesus, aquela calma que ele tem, né? De só quem conhece, quem tem intimidade com Deus, tem. Chama um homem para o centro, olha para a coisa subversiva, aquele homem entrou no espaço sagrado, olha que interessante, era proibido. A gente sabe que a mão seca daquele homem, que não tem nome aqui pra gente, ela tinha uma marca. E a marca daquele homem era a lepra. Para quem não sabe, a hanseníase, a lepra, eu lembro que eu trabalhei, né, na época de jovem, com um grupo de pessoas com hanseníase, e o colega falava que a mão ficava em forma de garra. Inclusive, na Idade Média, devido a essa forma de garra que a mão fazia, devido à questão da lepra, era visto como algo demoníaco a lepra, na Idade Média. E aí esse homem com a mão seca, essa mão seca pode ter sido causada sim por essa hanseníase mal curada, ou essa hanseníase que ele teve. E aí a mão secou, o organismo, essas coisas que eu não consigo explicar, que eu não sou médico. Os médicos que têm aí de plantão ouvindo a gente, por favor, ajude a gente aí, se possível, nos comentários. E esse homem está ali escondido, ou seja, a mão dentro do bolso. Para quem não sabe, a mão, ela é símbolo de o agir. Às vezes nós estamos na missa, na celebração, no culto, participamos de vários grupos pastorais, mas nós estamos com uma ação, mas estamos seco. Aquele homem dentro da sinagoga era um homem que deveria ser excluído, mas ele esconde ali a sua mão seca e Jesus percebe isso. Ninguém sabia que aquele homem tinha mão seca, porque se soubesse ele não teria entrado na sinagoga. E Jesus, ele convida o homem para o meio. Mas ele tinha certeza que aquela mão seca lhe impedia de ler a palavra, de botar a mão, de apresentar-se. Desculpem, eu não quero que me processe nem me condene por isso. A mão seca equivale a alguns irmãos que estão na segunda união no casamento, quando ele pode tudo na comunidade. Ele pode ir para a comunidade, doar o dízimo, carregar a cadeira, carregar a mesa. Desculpe, eu não quero comparar, mas é isso aí. Mas na hora de proclamar, na hora de comungar, ele não pode. E alguns amigos que são de segunda união, digo porque eu defendo os casais de segunda união, e com todo respeito a quem pensa diferente, alguns amigos de segunda união, quando vai em outra paróquia, se coloca como se estivesse em primeira união. E comungam. Eu digo porque eu já tive com amigos de segunda união que foram em missa aqui comigo e foram comungar. Alguém falou, mas você falou o quê? Eu vou falar o quê? Quem sou eu para poder ser juiz do outro? Eu já tenho que julgar minha própria consciência, que às vezes, desculpem, eu não sou santo. Mas Jesus hoje ele faz uma coisa nova. Ele chama aquele homem para o meio, manda ele mostrar aquela situação dele e cura aquele homem. E é a partir dessa cura que Jesus é condenado. Às vezes nós somos condenados por expor e sanar uma situação. Às vezes somos condenados por querer ajudar. E Jesus aqui, ele é condenado por querer ajudar. Mas, encerrando nossa conversa, Jesus parou de ajudar depois dessa condenação que fizeram? Não. Essa é a nossa resposta. Mesmo às vezes condenado, criticado. Ontem eu saí de casa, e vou alongar um pouquinho. Eu pensei comigo quando saí de casa ontem para o trabalho, eu falei, olha, eu não vou falar mais nada, eu não vou mais entrar para a rede social, eu não vou mais pregar, não vou mais falar, não vou mais postar o evangelho, porque não dá. Porque às vezes a gente apanha muito. Mas eu joguei no evangelho, Jesus fala, olha Daniel, eu tomei tanta pancada e estou aqui. Quem é você? Bom, eu paro por aqui.
você faça a mesma coisa. Para que Deus nos abençoe e nos ajude e não desistimos de fazer o bem, apesar das pancadas. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pelo carinho, pela sua amizade. Ele tava ali, mas não o viam. O silêncio gritava mais que a voz. Aprendeu a esconder o que faltava pra não incomodar ninguém de nós. Disseram, espera, não é o dia certo. Como se a vida tivesse